o processo de estudo de game design há um ano e pouco, um ano e alguma coisa, um ano e pouquinho. E no meio desse decorrer desse tempo, eu percebi, que inclusive o que eu vou falar com você sobre, eu percebi algumas dificuldades, alguns problemas que acabam deixando o projeto ou fracassando, ou atrasando muito mais do que devia, e com isso acaba gastando muito mais do que era estimado também. E eu vou me ater um pouco à área de jogos aqui para a gente, mas eu também percebi esse mesmo tipo de dificuldade, esse mesmo problema, não só na área de jogos, mas também eu já vi mineradora com esses mesmos problemas, vi indústria de sapato com esses mesmos problemas, vi escola de dança com esses mesmos problemas. Então, os problemas estão sempre se repetindo, quase sempre pelo mesmo motivo. Primeiro problema que eu vejo é muito da parte de documentação do projeto. O brainstorm ele é muito bem utilizado normalmente pelas empresas, utiliza-se muito bem, pega todas as ideias iniciais, só que não tem nem o SGDD, que é o Smart GDD, e o GDD em si. Tem uns outros documentos que são importantes também, o ASDD, TDD, mas vou me ater um pouco aos dois por enquanto. O SGDD, ele começa a dar um corpo para o projeto, e ele já não é tão bem feito, tão bem quisto e visto pelos donos dos projetos. Então, você começa com um brainstorm, onde tem 1000 ideias, inclusive as ideias ruins, que depois não são filtradas. Por conta disso, acaba tendo uma perda ali no meio do projeto, onde você não sabe exatamente para qual caminho ele vai trilhar. E esse SGDD, ele começa justamente para saber qual tipo de pesquisa vai ser feito, que tipo de jogo vai ser elaborado, já é um primeiro corpo do projeto. Logo depois disso, a gente começa com o GDD, que aí vem para onde o projeto ele toma um corpo em si, ele passa por algumas alterações, ele passa por algumas limpezas depois, em algumas etapas, mas ele já tem uma coisa mais como dizer, mais estruturada para o projeto em si. Okay? O ASDD e o TDD eles são tão importantes quanto, mas só vejo eles sendo utilizados mais em empresas maiores. Não que eles não sejam importantes para empresas menores, mas acho que a importância é maior quando você tem mais setores envolvidos no meio do projeto. Empresas menores onde tem um setor só ou 2 setores, eu acho que não é tão importante esse tipo de documentação. Depois, o problema que eu vejo pegando muito é entre o cliente e a empresa, onde você não tem uma pessoa específica para isso ou a pessoa específica para isso ela não consegue transpor a necessidade do cliente e o que a empresa pode oferecer. Quando o cliente pede alguma coisa, principalmente na gamificação, às vezes, até por ser a primeira gamificação, ele não sabe o que ele está querendo. Ele sabe o que ele precisa, mas ele não sabe o que ele quer. Então, ele sabe que ele precisa de um projeto para treinar os funcionários para aumentar o desempenho, por exemplo. Mas ele não sabe o que vai fazer isso. Então, ele chega para você e pede, eu quero uma coisa que treine meus funcionários. Esse aqui é o treinamento que eu dou para eles, esse aqui que eles precisam saber, mas eu não sei exatamente o que vai ser. E por não entender essa necessidade do cliente, acaba que a documentação fica a desejar, o que acarreta em um problema de processo no meio do trabalho. Onde chega no final, o cliente ele vai saber dizer para você se ele gostou ou não, se ele vai comprar esse projeto ou não, se vai atender a necessidade dele ou não. Por mais que ele não saiba o que ele quis, o que ele está querendo, o que ele precisa para poder treinar os funcionários, no final ele sabe dizer se ele gostou ou não. Então é muito importante esse entendimento do que o cliente está precisando e se o seu projeto que você pode oferecer vai cobrir essa demanda ou não. Porque se você pegar um projeto que você não consegue cumprir a demanda, é um gasto enorme à toa. Uma coisa que você não vai utilizar para mais nada. Então é muito importante que esse entendimento seja feito previamente.
E não ao meio do processo, não, depois a gente resolve. O que acontece muito. Depois o processo de produção. O processo de produção, ele peca muito pela ida e vinda do projeto. Que essa ida e vinda, às vezes eu faço uma parte do produto, mando para frente para outra parte, aí depois eu mando para frente de novo, aí lá na frente eu descubro que não está bom, que tem que voltar aqui no início, e aí fica essa ida e vinda eterna. Eu vi uma mineradora, ela foi fazer um processo de exploração de terreno, onde eles tiveram um problema de processo no meio desse caminho. Eles perderam 2,5 milhões no meio desse caminho. Então, tudo isso por uma validação de terreno que eles não tiveram. Eles fizeram um estudo menor, da área menor do que eles deveriam fazer, fizeram uma área de mineração maior do que o estudo planejava, perderam 2,5 milhões. Assim, não é uma empresa grande, é uma empresa pequena, então para eles 2,5 milhões é muita coisa. Uma empresa, quando chega numa empresa naqueles níveis enormes, 2,5 milhões, acontece. Se chega nesse ponto, tá bom, né? Tá ótimo. Mas para eles, 2,5 milhões é muita coisa. E agora imagina você com a sua empresa. Chega num processo que você começa a fazer um jogo, ou por falta de documentação, ou por não entender o que o cliente está pedindo, ou por não entender, por não querer desfazer de uma coisa do projeto que você gosta, você acaba perdendo 100 mil reais. Para nós, empresas menores, é uma realidade monstruosa. Então, essas são coisas que não podem ser deixadas passar, nem podem ser coisas que a gente vai, depois a gente resolve. Tem que ser resolvida antes do problema começar. E isso acontece demais por ou as pessoas que são responsáveis por isso não terem preparo para fazer esse tipo de cuidado, ter esse tipo de cuidado, ou acontece demais por não ter alguém que cuide dessa parte burocrática toda aí, que aparentemente é muito chato, muita coisa teórica a ser feita, mas que deve ser feita e não pode ser deixada de lado. É muito importante, no meio do processo do desenvolvimento, em que a gente entenda que a gente somos produtores de jogos. E no final do mês, o boleto chega. Tem que pagar as contas. Então, o jogo ele tem que vender. A gente não pode ter um filho. A gente tem que ter um jogo que seja vendível, que seja lucrativo para a gente, quanto empresa. Obviamente, a gente tem que fazer o que ama, fazer o que gosta, tudo mais. Mas a gente não pode se ater em esse jogo aqui, eu gosto dele, ninguém vai falar mal dele porque ele é meu tchucu-tchucu. Ele é um jogo, ele tem que render alguma coisa para mim, porque eu estou gastando com ele. Se eu gastei 10 mil com ele, ele tem que render no mínimo 10 mil, para ele se cobrir pelo menos. Então eu não posso ter um filho, eu tenho que ter um jogo. Okay? Eu gosto de enfatizar o artista programador numa linha de processo, apesar deles não serem os mais importantes, de longe não serem os mais importantes. Mas você que é game designer, cuide muito bem desses dois. Ninguém vai olhar, nossa, Monster Hunter vai lançar agora, você viu a linha 72 do código? De luta do personagem? Ninguém olha isso. O trailer é a arte do jogo. Trailer de jogo é a mesma coisa de trailer de filme. É o jogo inteiro sem as partes ruins. Você coloca só as partes boas. Todo mundo vê. Então, o seu artista tem que ser bom. E você tem que cuidar muito bem do seu artista. Você não pode sobrecarregar o seu artista, mas também não pode deixar ele à toa. Você tem que deixar ele com a carga de trabalho certa. Ali vai vender seu jogo. E muito jogo peca por conta da propaganda. A propaganda deles são horríveis. Às vezes o jogo é ótimo, mas a propaganda dele é horrível. Ou então a arte dele é feia, não é visualmente agradável. Às vezes a interface não combina com o jogo.
E aí a interface, por não combinar com o jogo, às vezes você tem uma interface futurista e o jogo do Velho Oeste. Não faz sentido, não vai ser agradável, não vai ser bom de se ver isso constantemente. Tem que se pensar nesse processo. E tem que pensar também no quão agradável é para o jogador passar horas olhando para o seu jogo. O programador, quando a gente fala de jogo eletrônico, seja computador, console, mobile, como faz? Você pega esse programador, coloca numa cadeira, dá um Kinder Ovo para ele, passa a mão na cabeça, faz um carinho, porque no final do dia o seu jogo vai nascer ou morrer com ele. Não tem jogo de mecânica ruim que faz sucesso. Não tem um jogo que você pega e cai no limbo, que você vai... Não, adorei cair no limbo. Adorei pagar R$200 e não conseguir dar 2 passos no jogo. Então, o seu programador, ele é uma parte... Ele não é... Não estou falando que ele está acima, no pedestal. Você coloca ele no pedestal e joga o resto fora. Mas ele é, sim, uma parte importante. Então, é muito importante que vocês saibam quem está programando o jogo de vocês, para não acontecer gargalos no meio do processo. Você tem que entender qual a necessidade do seu programador, do seu artista, de todas as partes. Saber se aquele problema precisa de existir. Teve um problema, ele precisa de existir ou a gente pode tirar ele? A gente pode contornar esse problema de outra forma. Isso faz com que muitos problemas, muito pequenos problemas, que depois acabam sendo grandes problemas, sejam evitados. E com isso a gente não perde tempo, a gente não perde dinheiro, a gente não perde nenhum tipo de recurso que a gente podia ter poupado no meio do caminho. Assim como, por exemplo, se um programador tem que sair, um artista tem que sair, alguém da sua equipe tem que sair no meio do projeto. E aí você não pode ficar com esse buraco, você tem que contratar uma outra pessoa. Você tem que contratar uma outra pessoa, essa pessoa chega no meio do projeto, não sabe o que está acontecendo, você não tem uma documentação, um guia para ela, então ela vai ter que parar o colega de trabalho toda hora para ficar tirando pequenas dúvidas, ou então ele vai começar a tomar pequenas decisões que no final do jogo vão ser grandes decisões que foram tomadas. E aí o seu jogo, que era para ser um RPG, começou a virar um Tactic. E aí você não tem um Tactic bom e não tem um RPG bom. Tudo isso porque uma documentação não foi bem feita, às vezes uma documentação do como ele tem que fazer, o que ele tem que fazer, de qual maneira, o que ele tem que prosseguir. Às vezes o programador, o artista, ele não é da área de jogos. Você contrata ele porque às vezes não tem outra pessoa, não tem uma pessoa da área de jogos, ou então, às vezes o cara é muito bom, mas por você não ter um guia de referência para ele, ele acaba travando no meio do processo. Então é muito importante que você que é game designer tenha isso em mente e consiga evitar esses problemas antes deles acontecerem. Porque depois que ele acontece, você está começando a remendar. Você está começando a resolver um problema que ele já aconteceu. Você tem que tentar resolver o problema antes dele acontecer, sempre. Se ele chegou a acontecer, alguma coisa no meio do processo você deixou passar. Foi erro seu. Ok? Então, a gente pode concluir que, no meio desse processo de entender o cliente, fazer um sistema de processo que ele seja contínuo, que ele não vá e volta, que ele tenha validações contínuas no meio do processo, que você entenda onde tem que colocar seus funcionários para trabalhar nos momentos certos, não sobrecarregar os seus funcionários, entender até onde eles conseguem trabalhar e deixar eles sempre num nível bom de produção, são coisas que muitas empresas pecam, muitas empresas acabam deixando passar, não dão importância, ou então, às vezes, simplesmente, depois a gente resolve. E nesse depois a gente resolve é um problema tão grande que faz perder 2,5 milhões. É um problema tão grande que, às vezes, faz o projeto fracassar. E, às vezes, lá atrás não parecia. Nossa, mas foi só um documento, um pedaço de Word que eu não coloquei umas palavras ali. Mas esse pedaço de Word, você não colocou as palavras, fez com que o projeto acarretasse em um fracasso completo.
É isso. Então é isso. Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês